Raras vezes aquilo que a gente diz aqui é tão rapidamente comprovado com evidências como foi o caso dessa CPI. Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre a CPI da Covid, como inicialmente a intenção era de investigar o Bolsonaro e o desmando do governo dele, né? Como ele atrapalhou no combate à pandemia, como ele atrapalhou nos esforços para enfrentar o coronavírus, mas que no final das contas essa CPI poderia acabar em pizza logo de cara, né? Que já havia manobras, já havia fontes relatando que havia de fato um esforço para expandir, ampliar o objeto da investigação da CPI e transformá-lo numa investigação de prefeitos e governadores e assim esvaziar essa CPI. E daí, ontem mesmo, no Fantástico, o senador Jorge Cajuru, um dos senadores que votou a favor da CPI, né, para iniciar a CPI da Covid, ele divulga um áudio de uma conversa entre ele e o Bolsonaro. Ele vaza um áudio e vamos ouvir aqui o que o senador Cajuru fala, ou o que o Bolsonaro fala para o Cajuru, né? Melhor, né? Vamos ouvir aqui e depois entender o que está acontecendo. Então uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada nesse planeta. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vídeo no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. Cajuru, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Aí isso aí eu não faço nunca, pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Tá para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Então, como vocês puderam observar, nessa conversa entre Bolsonaro e senador Cajuru, você tem o presidente da República exigindo, na verdade, né, não é nem pedindo, não é nem, propondo, é exigindo que o Cajuru e outros senadores alinhados ao governo ampliem essa CPI, ou seja, transforme essa CPI em algo tão abrangente que ninguém queira avançar de fato, como eu falei ontem. Eu falei ontem sobre isso, sobre esse assunto especificamente. Se você não viu o vídeo de ontem, assistam porque é sobre isso. É como essa CPI ela pode não dar em nada, ela pode se tornar mais um circo, porque o Bolsonaro e a base aliada bolsonarista vai pressionar para que ela seja tão aberta que afete, inclusive, partidos de quem votou a favor da CPI. E isso vai gerar um corpo mole ali, né? As pessoas não vão querer avançar nada porque isso vai prejudicar também aliados. Então, você tem o Bolsonaro exigindo do Cajuru duas coisas. Uma delas é que ampliem a CPI para envolver também prefeitos e governadores, e outra coisa também é que iniciem uma CPI, aquela CPI da lava-toga que eles falavam, ou um processo de impeachment contra ministros do Supremo, e nesse caso em particular o Cajuru menciona ali nominalmente o Alexandre de Moraes. Esse tipo de conversa, quando vem à tona, assim como eu falei dias atrás, né, sobre a delação ou a suposta delação premiada que a Sarah Winter está agora negociando com a PGR, esse tipo de conversa, quando vem à tona, ela nos ajuda a compreender as engrenagens dessa política suja que há no Brasil. E aqui há vários elementos a serem analisados.
O primeiro deles é a gente subestimar o Bolsonaro, é a gente achar que o Bolsonaro é só um burro estúpido, grotesco, tosco e que não sabe o que faz. Ele sabe o que faz. O Bolsonaro é alguém que está há mais de 30 anos na política institucional. Então, essa manobra que ele está agora empreendendo, né, essa pressão que ele está fazendo sobre senadores, como Cajuru, por exemplo, é um jogo que ele conhece. O Bolsonaro não nasceu ontem na política. Ele era do baixo clero do parlamento e alguém que possivelmente participou desse tipo de conversa inúmeras vezes. Então, por mais limítrofe que ele seja intelectualmente, ele é alguém que conhece as engrenagens da política brasileira. Conhece Toma lá da cá, conhece as maracutaias, conhece como funciona esse tipo de manipulação do jogo político. Então, se tem alguém que tem a capacidade de se manter no poder, de se agarrar ao poder com o apoio desse jogo sujo, é o Bolsonaro. Não subestimem isso. Eu tenho falado isso repetidas vezes, muita gente falando aqui de impeachment, muita gente falando agora da CPI, mas não subestimem isso. O Bolsonaro é macaco velho na política. É alguém que conhece muito bem como funciona esse jogo sujo, como eu falei. E daí, agora, como você vê nessa manobra, né, você tem o Cajuru aqui meio que aceitando as regras do jogo. O Bolsonaro está pressionando, eu vou respeitar a pressão do presidente. Eu quero pôr para vocês aqui um outro trecho de um áudio mais antigo, na verdade, que foi quando o PSL, que era o partido do presidente na época, em 2019, quando o PSL rachou e você teve uma base do PSL que continuou apoiando o presidente e uma base que passou a se tornar oposição. Foi naquele momento que houve o racha, por exemplo, entre Joyce Hasselmann, entre o delegado Valdir, entre outras figuras, o Francisquini também, entre outras figuras do PSL que passaram a criticar duramente o Bolsonaro. Inclusive esse áudio foi gravado pelo Daniel Silveira, o mesmo bombadão que ficou preso agora dias atrás. Então ouçam esse áudio porque também vai ajudar a entender esses bastidores da política, né? As tramas por baixo dos panos. Ouçam aqui alguns trechinhos dessa conversa antiga, 2019. O que a gente está passando? A gente foi tratado que nem cachorro desde o primeiro começo, desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. A única reunião que a gente foi na do COAF, ele ainda... Dentro do partido, explode bancada, fode todo mundo, expõe a rede social, daí a gente vai lá e desce na liderança pra ele achar que tá tudo bem. Então, porra, o que ele tá oferecendo? Ele só liga na hora que ele precisa de favor pra fuder com alguém? Isso tá gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Como é que o presidente se presta pra papel desse? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra, eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Não, nós temos que chamar o presidente agora de conversa. Cara, olha, eu não vou mais O presidente vai conversar agora e falar, presidente, o senhor foi em caldo demais. Em janeiro eu saio. Em janeiro eu saio. Então, o que você tem nesse áudio são políticos da base do presidente, ou que pertenciam à época à base do presidente, dizendo aqui como Bolsonaro só se comunicava com eles quando era para pedir coisas. Como se vê, por exemplo, nesse áudio do Cajuru. Ele vai pedir coisas, né, ou exigir coisas dessas pessoas. E daí você tem o delegado Valdir, que era um importante membro dessa cúpula bolsonarista, dizendo o seguinte: eu tenho gravações, eu tenho áudios que podem implodir o presidente. Esses áudios nunca vieram à tona. Esses áudios não foram revelados. O delegado Valdir diz ter conversas comprometedoras do Bolsonaro. E, como eu falei, essas informações só vêm à tona quando as pessoas revelam, quando elas vão e jogam no ventilador essas conversas. Por exemplo, se vem um Queiroz amanhã, né, o Fabrício Queiroz, e revela o que ele sabe sobre o Bolsonaro e sobre a relação da família Bolsonaro com os milicianos, com o esquema da rachadinha, isso tem um potencial explosivo enorme. Se você assistiu a série Game of Thrones, você já viu isso, né? Embora seja uma série de ficção, uma série de fantasia medieval, você tem ali essas maquinações em luta pelo poder, né? Você tem diferentes grupos, diferentes forças lutando pelo poder. E a luta pelo poder é muito feia, ela não é uma coisa bonita de se ver. Porque você tem quem está no poder que não quer deixar o poder, porque o poder inebria, o poder seduz, e o poder também abre muitas portas, obviamente, né? A pessoa tem poder, ela faz o que ela bem entender muitas vezes, ainda mais quando você tem um estado autocrático, como era no caso do Game of Thrones. Então você tem quem está no poder e quem quer chegar ao poder. E quem quer chegar ao poder, muitas vezes, joga um jogo também inescrupuloso. Ela faz o que ela precisar fazer para chegar ao poder. Então, quando a gente fala dessa disputa político-partidária, como no Brasil de hoje, você tem agora o Bolsonaro e a família dele no poder, e eles não querem largar o osso, porque o poder os protege também, de certo modo, e você tem outros grupos
mesmo que fossem aliados o Bolsonaro, que também querem chegar ao poder. Então essa briga, ela não é bonita. Esses bastidores, a gente só tem vislumbres do que se passa, sabe, por debaixo das cortinas do teatro ali. A peça, o espetáculo público é uma coisa, o que está atrás, na coxia, é outra coisa. E a gente vê intrigas que a gente nem sequer imagina. E isso só vem à tona quando isso é revelado. Anos atrás eu fiz um curso de jornalismo investigativo com o Bob Woodward, que é um grande jornalista investigativo, ganhou o Pulitzer pela investigação que ele fez com o Bernstein no caso Watergate. E ele é alguém que cobre, né, presidentes, já tem vários livros publicados, 2 sobre o Trump, sobre o Obama, sobre o Clinton. Então é alguém que tem esse talento também de investigar as fontes e trazer à tona a informação necessária, e ele fala sobre isso, né, sobre como as fontes, como pessoas nos bastidores dos governos, elas vêm falar com jornalistas. E ele fala assim, olha, tem vários motivos para isso. Um deles é porque a pessoa ouviu uma conversa imprópria, por exemplo, uma conversa criminosa, e ela acha que ela tem um dever cívico, patriótico de revelar isso para a imprensa. E ela vai e joga para os jornalistas. Então é alguém que está no seu senso cívico mesmo, no seu senso de dever patriótico. Tem pessoas que fazem isso para proteger o próprio coro. Eu vou revelar isso aqui, eu sei que isso aqui é incorreto, ou sei que isso é comprometedor, eu vou revelar isso aqui e assim eu me protejo. Olha só, eu não me omiti. Eu vi a cena, ouvi a conversa e eu vim e revelei, então, de certo modo, eu não faço parte desse conluio, dessa maquinação. Ou fazem para proteger outras pessoas também, né? Ou uma outra figura política, ou uma outra figura dentro do governo, ou dentro do jogo político. Algumas fazem isso para prejudicar também quem está no poder. Às vezes você tem disputas internas, mesmo na cúpula de um governo, você tem disputas internas, diferentes facções que estão brigando ali dentro, e elas querem prejudicar outra facção. Um desses casos que eu posso mencionar, por exemplo, é no caso do Trump, né, no caso do Bob Woodward, por exemplo, quando você tinha 3 facções dentro do governo Trump. Você tinha a facção do Steve Bannon, que era o ideólogo, que era o estrategista ideológico do Trump. Você tinha uma facção que eram os filhos do Trump, que era a Ivanka Trump e o genro, o Jared Kushner, e você tinha uma terceira facção, que é a facção institucional, que é a facção dos militares, a facção do tal, entre aspas, Deep State. Então, eram 3 facções em disputa ali dentro, assim como a gente tem no Brasil com o Bolsonaro, né? Diferentes facções. Você tem a facção ideológica do Olavo de Carvalho, dos olavistas, do Felipe G. Martins, você tem uma facção dos militares, você tem uma facção que é a facção burocrática, que é a facção estatal ali dentro do governo. Você tem uma facção política também, possivelmente. E essas facções estão em disputa por poder. Algumas querem dominar certos ministérios, querem dominar certos setores, querem dominar certa verba, ou querem dominar certa proposta de orientação do governo, e elas estão ali brigando. Então elas vão se auto-sabotando. E daí uma dessas pessoas, quando vê a outra errando, vem e joga para a imprensa essa informação. Nesse caso do Cajuru, em particular, não foi isso que aconteceu, né? Você tem lá o Cajuru, que é um senador bolsonarista, e ele estava sendo massacrado nas redes sociais pelos bolsonaristas, porque achavam que ele fosse um traidor, achavam que o Cajuru tinha apunhalado o Bolsonaro pelas costas. E daí ele mesmo, voluntariamente, divulga esse áudio para a imprensa, joga no ar, vaza essa conversa entre ele e o Bolsonaro para se proteger. Então ele está jogando interesse próprio. Essa fonte aqui, o Cajuru, ele está tentando se blindar em relação à base bolsonarista, às redes bolsonaristas na internet. Ele está tentando se proteger da fúria dos bolsominions. Só que ao mesmo tempo, quando ele faz isso, a impressão que dá, para quem vê de fora, para quem não é bolsominion, é que ele está queimando o Bolsonaro. Ele está mostrando um presidente tentando manipular a CPI, tentando direcionar a CPI para protegê-lo. Então, assim, é um Bolsonaro intimidado, é um Bolsonaro com medo, sabendo que a CPI, caso avance no rumo que ela está proposta ali, né, de investigação do governo federal, que a CPI pode comprometê-lo, pode até derrubá-lo se for o caso. Então, o Bolsonaro está ali mexendo os pauzinhos, e certamente não apenas com o Cajuru, mas também com outros senadores, mexendo os pauzinhos para se blindar. Então, esse áudio revelado pelo Cajuru não protege o presidente como aparentemente os bolsonaristas estão pensando. Isso compromete o presidente. Isso mostra um sujeito maquiavélico que está tentando se proteger. E o Cajuru também, né, jogando o Bolsonaro na fogueira, mostrando que, olha, quem está querendo manipular o jogo aqui é o Bolsonaro. Quem está pressionando os senadores para que a CPI acabe em pizza é o presidente. E isso
pode ter um impacto negativo para o Bolsonaro, até onde eu entenda, né? Pode ser que, de fato, o CPI acabe em pizza, mas isso aqui vai agora pressionar o Supremo a ser mais rigoroso. Vamos ver, né, até que ponto que a pressão popular e a opinião pública não acabe, de fato, direcionando o CPI contra o Bolsonaro e o governo dele. Mas, pelas contas, como eu falei, a gente fala aqui de um macaco velho. O Bolsonaro é alguém que cresceu na política, está há 30 anos nesse jogo, compreende como funciona, compreende que tipo de manobra ele tem que fazer para intimidar bolsonaristas, para intimidar senadores também da base aliada, ou para comprar o apoio dessas pessoas. Então é alguém que conhece o funcionamento e que certamente não vai desistir do jogo do poder, não vai entregar as fichas. Ele está lá lutando pela própria vida. E o Bolsonaro sabe também que se ele cair, por exemplo, se ele for impeachmentado ou se ele for removido do cargo, que ele vai ter que arcar com consequências penais pelo modo como lidou com a pandemia, assim como o Pazuello também. Ele vai ter que lidar na polícia, investigação criminal, ele vai ter que se proteger de acusações graves. Então ele sabe que quanto mais tempo ele conseguir ficar agarrado à presidência, mais protegido ele está. Como eu falei, isso aqui no dia seguinte, fiz ontem um vídeo falando sobre isso, que a CPI poderia acabar em pizza antes de começar, antes de ser instaurada, já estão falando em acabar em pizza, e ontem mesmo vaza esse áudio do Cajuru mostrando como a situação é complicada. E também, nesse final de semana, saiu o novo Greg News. O Greg News voltou agora, né, o Gregório do Vivier, e ele fez um vídeo falando sobre isso, né, sobre a condução do Bolsonaro na pandemia. Vale assistir porque mostra exatamente a progressão, né, cronológica de como o Bolsonaro tem atuado nesse sentido de levar à morte os brasileiros. É alguém que constantemente atrapalhou os esforços da pandemia, a gente falou várias vezes sobre isso aqui também, então vale assistir ao Greg News novo, porque ali você tem um resumão do projeto genocida do Bolsonaro. Como eu falei, há grandes chances de quando ele deixar o poder, e que seja rápido isso, de preferência, né, quando ele deixar o poder, que ele arque penalmente, que ele seja condenado e preso por crimes contra a humanidade, talvez. A gente tem falado isso, né? Ele pode sim ser julgado por uma corte internacional por crimes cometidos no Brasil. Tecnicamente não pode ser enquadrado como genocídio, talvez, né? Teria que analisar aqui caso a caso como ele fez. Talvez a CPI ajude a revelar isso também, o genocídio brasileiro, mas talvez não seja tecnicamente genocídio, mas certamente foi crimes contra a humanidade, porque o que ele tem feito aqui, essas 350 mil mortes no Brasil, elas estão na conta de um presidente que simplesmente abandonou o brasileiro para morrer. E nesse sentido, o Greg News novo mostra muito bem esse projeto, aqui apresentando cenas do Átila Yamarino, da entrevista que ele fez com a Daisy Ventura, que foi muito interessante. Se vocês não viram, também assistam a entrevista dela, porque é alguém que trabalha com essa investigação de direito internacional com pandemias, e ela mostra ali como o Bolsonaro empreendeu um projeto de favorecer a pandemia, a disseminação do vírus, a propagação do vírus e, certamente, como consequência, centenas de milhares de mortos. Então, assistam ao Greg News e me digam o que vocês pensam aqui embaixo sobre esse áudio do Cajuru, que ele mesmo vazou, ele jogou para o mundo isso aqui, na tentativa de se proteger diante da fúria da base bolsonarista e, ao mesmo tempo, eu entendi, pelo menos, jogando o Bolsonaro na fogueira, mostrando aqui, olha o Bolsonaro me impressionando aqui, olha o Bolsonaro cobrando que a gente esvazie esse CPI e acabe em pizza. Ele mostra isso aqui, não é, sabe? Não sou apenas eu dizendo isso. Eu disse ontem, mas a gente está vendo hoje, aqui é a comprovação. Me diga o que vocês pensam sobre isso, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com curso de escrita narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever um livro, se tornar um escritor, confira meu livro sobre o Bolsonaro, no qual eu falo muito também sobre essa longa trajetória do Bolsonaro na política, com falas absurdas e que leva como consequência a esse genocídio brasileiro agora. E também confira os meus livros de graça. Tenho 5 livros de graça na Amazon agora, até amanhã. Os links dos livros estão aqui na descrição e se cuidem. Um abração e até mais. Tchau.